Olá, queridos. Estamos aqui para mais um podcast. Olá, meu amor. Bem, meu amor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da admiração no dia a dia dos nossos relacionamentos, né? Como é importante a gente cultivar o elogio, a admiração, o poder que isso tem, né, nos nossos relacionamentos. E eu queria perguntar para você, qual foi a última vez que você elogiou alguém aí da sua casa, que você olhou para o seu esposo ou para a sua esposa, para os seus filhos e deu um elogio como, nossa, como é gostoso a forma como você me acalma, como eu me sinto leve ao seu lado, nossa, como você cozinha bem, né? Uma comida saborosa. Esse é o elogio que eu gosto de receber. É verdade. Então, é a gente parar para pensar qual foi a última vez que a gente fez isso. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de desenvolver isso nos relacionamentos, né, meu amor? E aí nós vamos para a palavra e hoje nós vamos ler Provérbios, lá no capítulo 15, o versículo 30, diz assim: como um olhar radiante alegra o coração, as boas notícias revigoram os ossos. Né? O poder que há no elogio para revigorar, né, as nossas emoções, né, os nossos sentimentos. E aqui em Provérbios fala muito sobre o poder da palavra, né? E em Provérbios 10, o versículo 11 diz: a boca do justo é fonte de vida. Então que nós possamos entender hoje o poder que há quando a gente abre a nossa boca para trazer vida nos relacionamentos. Quando a gente coloca palavras que vão animar o outro, né? Vão despertar essa questão de revigorar, de trazer alegria, de trazer ânimo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar definindo o que é admiração, né? Na verdade, a admiração ela é como uma cola que mantém duas ou mais vidas unidas. Uhum. E a gente pode dizer que o elogio é um músculo que vai fortalecer essa relação. E é fato que a admiração não tem a ver necessariamente com bajulação, com adulação, Verdade. com puxação de saco. Tem que ser algo sincero. Algo sincero, natural, mas também tem que ser desenvolvido. Porque quase tudo na vida é resultado de disciplina, de intencionalidade. Então, quando eu tenho o compromisso de desenvolver uma visão apreciativa sobre alguém, de admirar alguém, de elogiar alguém, então eu preciso me policiar para que eu não passe um dia sequer sem reconhecer alguma coisa boa. Não apenas algo bom que foi feito para mim. Uhum. Porque às vezes a gente acha também que aquilo que é bom é aquilo que é útil. Isso é uma característica dessa sociedade utilitarista e pragmática. Tem muitas coisas boas que são úteis, mas talvez as mais importantes, elas não são assim tão emergentes, tão urgentes. Então, muitas vezes também, meu amor, é reconhecer uma característica do caráter. Olha, eu quero louvar a Deus pela sua paciência, pela sua brandura, pela sua forma educada de receber os nossos convidados. Então, admiração tem a ver justamente com isso, né? Ela cresce à medida em que cresce também a intimidade do casal. É fato que as relações, elas se estabelecem aí a partir desse tripé, né? O respeito, o desejo, mas principalmente a admiração. Agora, a gente escuta isso muito no gabinete pastoral, né? Eu perdi o respeito. Tá, você perdeu o respeito, mas antes você perdeu a admiração. Eu perdi o prazer. Vamos falar uma palavra, mas não vem outra. Eu perdi o tesão pela minha esposa, pelo meu esposo. É porque antes perdeu-se a admiração. Olha, perder a admiração, não cultivar a admiração, é você levar o seu relacionamento para o buraco. E aí a gente não pode falar simplesmente da admiração no contexto do casamento, mas já do namoro, como um treino, mas também de outros níveis de relacionamentos. Os relacionamentos sociais. A admiração por um líder, por um liderado. As relações profissionais devem ser marcadas por admiração. Uma vez eu ouvi um cara dizendo assim: eu sou fã
de todos os meus amigos. Então, por exemplo, nós temos um cara aqui hoje que está nos ajudando a produzir esse podcast, que é o Paulo, né? Paulo é um cara que eu admiro. Sou fã seu, viu, Paulo? Paulo é um cara que eu admiro por quê? Paulo é um cara generoso, tem um coração que é maior que ele, é um cara servidor, é um cara temente a Deus, né? A gente percebe que ele é um cara que tem um compromisso com o bem, de fácil relacionamento, né? Dinheiro a gente não tem muito, né, Paulo? Mas a gente tem bastante amizade com quem tem. Então, vamos perceber isso, né? Como é importante nós construirmos essas relações baseadas na admiração. Então, nós precisamos, de fato, nós temos que ser fã ou fãs de pessoas com as quais nós convivemos. Aí eu pergunto, você é minha fã, meu amor? Com certeza, meu amor. Porque eu sou seu fã. E nós vamos poder, ao longo dessa conversa aqui, de tantas outras, não é rasgar seda, não, mas é falar a verdade, né? Como, de fato, Deus nos tem feito pessoas fundamentais na vida um do outro. Eu já disse isso várias vezes. É porque o elogio, a admiração, ela fortalece o relacionamento. Sim. Né? Traz esse fortalecimento para tornar esse relacionamento mais leve, mais prazeroso, e é algo que a gente vai desenvolvendo no dia a dia mesmo. E muitas vezes, se você hoje, como você colocou, perdeu-se a admiração, perdi o respeito, a gente precisa buscar isso em oração, em Deus, para que Ele nos ajude a ter isso novamente. Senhor, eu quero admirar meu marido novamente, eu quero admirar minha esposa novamente, que haja o respeito no nosso casamento. A gente precisa colocar isso em oração porque Ele nos ajuda. E aí vem o exercício diário da gente começar a cavucar, não é? Porque antes, quando namorava, no começo do relacionamento, com certeza tinha. Por que com o tempo isso vai acabando? Então é a gente parar e pensar, poxa, eu preciso trazer à memória aquilo que me chamava a atenção. E aí começar a descobrir coisas novas, né? Porque a gente vai mudando também, a gente vai se tornando... temperamentos vão mudando, então a gente vai descobrindo coisas novas. Por exemplo, quando a gente casou, você não cozinhava, né? E aí depois você foi desenvolvendo isso, e hoje você cozinha bem, melhor do que eu. Não é assim também. Então, a gente vai mudando, e aí a gente vai descobrindo, e vai buscando os elogios, e vai criando esse hábito. A gente precisa criar o hábito do elogio. Não tenha dúvida. Sabe que estava aqui pensando, né? É uma via de mão dupla. Para manter essa admiração, esse respeito. Então, cada qual tem que cavar mais fundo na vida um do outro, porque as pedras preciosas que estavam na superfície já foram resgatadas desde a época do namoro, e ninguém deixa de ser uma mina de ouro, mas é que a gente só precisa cavar mais fundo. Então, tem que vencer essa preguiça, né? Superar a vergonha. Porque também não é só uma questão de quem está cavando, mas é também quem está se permitindo conhecer. Quem está saindo da defensiva, né? Quem está junto com o outro ali, vencendo os seus próprios traumas. Então, é uma questão de uma intencionalidade de cavar mais fundo e redescobrir essas pedras preciosas, mas também é uma questão de valorização pessoal. Tá? Porque se a admiração vai se desgastando, e se tudo se desgasta com o tempo, então a gente tem que se cuidar. Me lembro de uma vez, um advogado amigo disse que recebeu uma mulher e ela estava desesperada porque estava a ponto de perder o casamento, e ela disse para aquele advogado que o marido não tinha mais prazer na vida dela. E o advogado, com muita sensibilidade, mas também com muita verdade e amor, disse para ela, mas você tem prazer em você? Você se ama? Olha para a tua vida hoje, olha no espelho. Quando você olha para o seu rosto, para o seu corpo, isso aí é reflexo de alguém que se quer e que se ama? Porque se você não tiver esse autorrespeito, ninguém vai te respeitar. É fato que eu sei que os homens são mais relaxados que as mulheres. Aí eu tô falando da estética. Aí eu tô falando do cuidado com o corpo, né? Porque na época do namoro, compra as melhores roupas, né? Se produz toda. A idade já ajuda também, depois tudo vai aumentando, principalmente a barriga, uma coisa que eu não sei por que a barriga aumenta tanto, mas
é uma questão de cuidado. Se eu quero ser admirado, eu sei que a admiração, ela não tem que ser refém da estética, não é sobre isso que nós estamos falando. Mas nós sabemos que para uma grande fase e parte do relacionamento, a questão da aparência, ela conta sim, não é? E principalmente para o homem, né, que ele é muito despertado com aquilo que ele vê. Então eu preciso cavar, mas esse que está aqui, ou essa que está aqui, também precisa se despertar para o cuidado pessoal. É a questão do esforço, né? Uhum, E assim, não que eu vou cuidado com essa estética, mas, gente, às vezes, a forma como você tá indo dormir, uhum. né? A roupa com que o pijama ali, você às vezes dorme de um jeito que só pela misericórdia de Deus, Verdade. né? Ou a questão Umas cuecas tudo furada, né? a gente tem Umas que roupas ter de esse política. cuidado, a Deus questão o de você livre. estar sempre cheirosa, passar um creminho. Às vezes a pessoa, não é que a gente está falando de só a estética. De grandes investimentos. Isso, é a questão do cuidado mesmo, passar um perfume, né? Essa questão de... Toma um banho, viu, infeliz? Vou preparar um alimento, uma refeição, fazer com amor, fazer com dedicação, fazer o melhor. Nós vamos almoçar em casa, preparar a mesa com carinho. Às vezes eu não posso comprar uma decoração, mas eu posso ir ali pegar um verde, uma florzinha que tem ali na rua que possa pegar, coloca num vasinho que tem ali em casa. É um cuidado que a gente tem que vai trazendo esse clima gostoso para a nossa casa. Mas algo também muito importante que a gente precisa falar é a importância de do elogio ser mais específico. Isso. Também não ser algo assim muito... Genérico. Aquela coisa grande, você é muito legal, você é muito bom. Parabéns. Algo que vai ficar tipo, mas parabéns pelo quê? Eu sou bom no quê? Então a gente precisa desenvolver essa questão de ser bem intencional. Olha, parabéns porque, nossa, hoje a decoração da mesa ficou tão linda. Uhum. Nossa, olha, parabéns porque hoje você ajeitou seu cabelo de uma forma tão diferente. Uhum. Ai, parabéns porque você trouxe calma para essa situação que nós estamos vivendo. Então, sermos mais específicos no nosso elogio. Vou dar um exemplo, né? Esses dias nós fomos para 1º de maio. Geralmente, quando a gente está em 1º de maio, como eu conheço bastante gente lá, eu fico pouco em casa. Vou para a chácara de um, vou na casa de outro, parentes mesmo, né? Um abraço aí para o Zaya, o tio Zaya, a gente sempre tá junto. Mas nessa última vez nós fizemos uma programação um pouco diferente, eu fiquei mais, né, na casa da sogra. E você elogiou, né? Você disse, olha, eu quero... Aliás, você até agradeceu. Você disse obrigado, porque você ficou um pouco mais com a gente lá. São elogios específicos, né? E que, de fato, tendem a reforçar bons comportamentos. Porque o elogio, ele tem que ser específico, mas a ideia é reforçar aquilo que é bom. Porque quase sempre a gente educa a partir do erro do outro. Errou, então, peraí, você fez errado, o certo é esse. Por que não valorizar o acerto? Né? Se errou, nós vamos fazer um evento. Se acertou, não fez mais que obrigação? Isso acontece muito na educação com os filhos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? O Richard Williams, ele tem um livro chamado Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Tem o link aí, tá aparecendo o link aí, você pode clicar para comprar essa obra, inclusive, tá? É um livro fantástico para você se conhecer melhor, para você liderar melhor as pessoas, porque ele diz, meu amor, de feedbacks, ele fala sobre 4 tipos de feedbacks, o positivo, o negativo. Ele fala também do feedback insignificante. E ele fala do feedback ofensivo. Então, o feedback, ele precisa ser bem aplicado. Inclusive o feedback corretivo que ele cita lá. Né? Não é uma questão de deixar... Esses dias nós falamos sobre a exortação, né? Quem admira também exorta em amor, também fala verdades em amor. Isso. Mas é uma fala tão polida, tão no poder do Espírito, que ela não vai ultrajar, né? Ela não vai, de alguma forma, roubar a dignidade da pessoa, não vai esculachar, ela vai levantar. É a palavra que a gente leu aqui, né? É fonte de vida. É fonte de vida. Não significa que eu vou só elogiar, é a questão... Às vezes eu vou falar algo que precisa como uma correção, mas é com amor. É da forma correta, é fonte de vida. Então, só para concluir essa questão do livro, ele fala sobre isso. Você quer ganhar alguém?
Então, ofereça feedbacks positivos. Procure saber quais são as áreas nas quais essa pessoa é forte. E nunca ofereça um feedback corretivo sem você oferecer um feedback positivo. E ele diz o seguinte: de preferência, finalize a conversa com feedback positivo, que é o elogio. Uhum. Porque é fato que nas relações, aquele que está de fora está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E então esse feedback, ele com certeza vai servir para o amadurecimento da relação. Por isso que a gente tem que estar disposto não só a receber elogios, mas também essas considerações, né? Que a gente chama de uma admoestação mesmo, um feedback corretivo. Vale a pena você depois dar uma olhada nesse livro aí, Richard Williams, Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Isso vai trazer muito mais qualidade para o seu casamento, para as suas relações. E aí vem também dentro de uma coisa que nós colocamos aqui, na questão que nós precisamos focar não só no resultado, nós precisamos prestar atenção no processo e nesses detalhes, que às vezes a gente fica preocupada, ele não atingiu o que eu queria, ela não fez como eu imaginava, mas não presta atenção no esforço que a pessoa teve, porque às vezes para a pessoa é um esforço fazer agradar, às vezes, mostrar amor para o outro de uma forma que o outro entenda. E já saiu de onde estava. Sim, e aí a gente tem que Houve focar uma melhora. o elogio nisso. Isso. Olha, obrigado porque eu vi o teu esforço em tentar melhorar nesse ponto, nessa área. Então a gente precisa focar o elogio também nisso, porque daí quando a pessoa ela tem o elogio, é claro que ela vai se esforçar para alcançar um ponto, avançar um pouquinho mais. Porque é gostoso receber elogio. Você fala assim, poxa, se ele me elogiou, então eu vou me esforçar para chegar no resultado final. Então a gente desenvolver isso, né? Elogiar, mas elogiar também o processo, que isso é muito importante. Muito bem. E nós queremos deixar um desafio, né, com vocês, com você, para esses próximos dias, que é justamente descobrir uma característica positiva, né, no seu parceiro, parceira, no seu liderado, no seu líder, no seu amigo, que seja invisível, ou seja, talvez nem essa pessoa se veja dessa forma, mas você vai ser esse alguém que vai dizer, olha, eu vejo isso na sua vida. Algo do temperamento, da personalidade do outro, né? Algo que ele faz, algum dom que ele tem, algo que ele desenvolve que chama a sua atenção. Exatamente. Isso aí é muito importante, não só fazer como treino, mas incorporar na sua rotina, né? Não vamos nos contentar em terminar um dia sem ter trocado palavras de admiração, né? A palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 12, o seguinte, verso 10, preferi-vos em honra uns aos outros. O que é isso? Senão admirar um ao outro, senão projetar um ao outro, senão fazer com que o outro seja mais na minha presença e não menos. Então, você tem que se sentir mais bonita ao meu lado, você tem que se sentir melhor, mais competente, uma mulher verdadeiramente empoderada pelo Espírito Santo, como você de fato é. Aliás, eu sempre disse isso, né? Que nós chegamos até aqui pela misericórdia de Deus e também pela sua dignidade, meu amor, pela sua ética, pela maneira carinhosa e sensível como você sempre tratou os nossos filhos. Eu poderia aqui falar muita coisa sobre você, né? Mas eu louvo a Deus porque você sempre foi uma mulher muito comprometida com Deus e também muito comprometida com a gente. Por isso eu te amo, por tantas outras razões. Mas nos próximos dias, com certeza, o Senhor vai me usar para, de repente, você descobrir alguma coisa que está aí dentro que você ainda não sabe. E eu espero que isso também aconteça. É isso aí, com certeza. Beleza? Beleza. Último podcast, quem orou? Foi eu acho, não lembro. Eu acho que fui eu. Ora hoje você, para a gente finalizar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo de compartilhar e eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa desenvolver em nós, desenvolver em cada ouvinte o poder de prestarmos atenção nos detalhes, Amém. Pai, de olhar para o outro e realmente declarar palavras de vida
elogios, formas carinhosas, ó Pai, de expressar o nosso amor, a nossa admiração. Eu oro, Pai, para que aquelas famílias, aqueles casamentos, relacionamentos que perderam a admiração, que perderam o respeito um pelo outro, que o Senhor possa transformar isso, que o Senhor possa restaurar, que essas vidas sejam renovadas pelo poder do Teu Espírito Santo e que eles possam realmente viver algo novo, Pai. Que eles possam buscar estratégias em Ti e Sim, Pai. que essas vidas sejam renovadas, transformadas e que nós possamos realmente declarar palavras de vida um sobre a vida do outro. Pai, nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.